Galerinha do oitavo ano, vamos estar dando uma reforçada, né, na Revolução Industrial. Pois bem, a Revolução Industrial foi um processo de transformação no modo de produção. O que é modo de produção? São as relações comerciais, relações de compra e venda, né, de produção, de criar produtos e de consumo, a venda desses produtos. Antes da Revolução Industrial, lá atrás, no feudalismo, quando a gente estava na Idade Média, ainda mudando do feudalismo para o absolutismo, ali, né, até chegando na Revolução Inglesa, a gente tinha um modo de produção praticamente familiar, né? Eram as famílias. Por exemplo, para você fabricar sapatos, roupas, você pegava a família, criava desde os animais, né? Seja couro bovino, couro de ovelha, o algodão da ovelha. Você tirava a lã da ovelha para fazer os fios, ou o algodão que era plantado, perdão, a ovelha não tem nada a ver com algodão. Não sei de onde eu tirei isso. Então, você tirava a lã da ovelha, tecia os fios e aí fabricava as roupas. Ou do algodão também, você do algodão fazia fios para fabricar as roupas. Ou do couro de animais para você fazer sapatos ou determinados produtos. Então as primeiras indústrias que nós vamos ter são as indústrias têxteis, né, de tecidos. Mas nós vamos ter outras indústrias também, indústria de vidros, fábricas de cerveja, entre outras. A questão é, a Revolução Industrial ela mudou esse modo de produção. Quando eu vou ter uma série, como eu deixo esse consumo familiar e a produção ela era por encomenda. A pessoa encomendava e você ia lá e fabricava roupa, fabricava sapato. Isso começa a se transformar, isso começa a mudar. Por quê? Porque você vai ter um aumento populacional, você vai ter o retorno, né, por conta também do renascimento das grandes cidades. Né, as grandes cidades estão se tornando grandes centros comerciais, tem o surgimento da burguesia, a gente tinha aí a nobreza e o clero que representa a igreja, a nobreza que são os nobres, né, e você vai ter a figura do rei. Só que quem vai apoiar, por exemplo, na Revolução, quem vai apoiar quem vai ser os grandes financiadores da Revolução Inglesa? A burguesia. Quem eram os burgueses? Os comerciantes. E são esses comerciantes que vão ser os pioneiros da Revolução Industrial. Então a gente tem na Revolução Industrial essa mudança no modo de produção, deixa de ser esse modo de produção familiar e passa a se tornar um modo de produção assalariado. Agora eu tinha um, dois, era uma família. Agora eu vou ter 5, 6, 7, 8 funcionários trabalhando. Então o processo vai começar a aumentar, né? A gente vai ter eram manufaturados, né? O que é manufatura? Então, o que é a manufatura? A manufatura ela é diferente da produção artesanal. Quando eram em famílias, a gente tinha uma produção individual. Cada um fabricava um sapato individualmente. Nas cachorro me perturbando. Nas manufaturas, a gente vai ter o quê? Produção em larga escala. Um produz uma parte, o outro costura, o outro faz outra parte, o outro prega, o outro faz outra parte. É uma produção em escala. Mas ainda assim uma produção manual. A gente vai ter essa substituição das manufaturas, os trabalhadores assalariados, vão surgir os artesãos, os mestres, né? O cara que faz aquele ofício ali, ele é preparado para aquilo, a mão de obra especializada, vai surgir a mão de obra assalariada. E com o surgimento dessas indústrias, as pessoas vão começar a sair do campo e ir para as cidades. A gente tem um êxodo rural. As pessoas saem do campo e vão para as cidades. E o consumo agora vai aumentar, porque eu vou ter os centros comerciais, né? Seriam os shoppings da época, né? As feiras, os grandes burgos, né? Como eram chamados esses centros comerciais. As pessoas iam lá para comprar. A partir desse momento, quando você tinha, antes da Revolução Industrial, aquela produção familiar, você comprava por necessidade. Agora não, você vai comprar muita coisa que você não necessariamente tenha necessidade. Você tá passando com a tua esposa, vê ali o cara vendendo um vestido, um perfume. Você vai lá e compra para agradar ela. Então isso muda por conta da Revolução Industrial, que inclusive é o modo de produção que a gente tem hoje.
A gente destaca aí a criação das máquinas a vapor. As máquinas a vapor foram as máquinas que... a máquina a vapor, ela vai acelerar esse processo, porque ele deixa de ser manual, né? Aquele processo artesanal de manufatura, ele deixa de ser feito à mão e máquinas vão começar a fazer esse processo. As primeiras vão ser as indústrias têxteis, vão usar a máquina a vapor, aquela máquina de tear bem antiga, mas que é mais rápida do que as mãos humanas. E aí a gente vai começar a ver uma gradativa substituição da mão de obra. A máquina começa a substituir o homem, né? E isso vai trazer uma série de problemas. Pois bem, no próximo vídeo a gente vai falar sobre exatamente as condições de trabalho, os problemas e as revoltas que essa revolução industrial vai acabar causando, tá bom?